preparem-se para uma revelação que vos vai tirar o fôlego. Antes de mergulharmos nesta história de traição e transformação, digam-nos de onde nos estão a ver nos comentários. E se esta narrativa vos impactar, não se esqueçam de subscrever e de ativar o sino, porque amanhã eu tenho uma surpresa muito especial preparada para vocês. O meu marido mal levantou a cabeça enquanto eu colocava o meu anel de casamento na mesa ao lado deles, demasiado absorto na mulher que ele tinha nos braços, para registrar o peso do que eu estava a deixar para trás. Continua a dançar com ela, Ricardo. Tu nem sequer vais notar que eu fui embora. O que ele não sabia era que eu tinha passado os últimos 6 meses a preparar-me para este exato momento. E amanhã de manhã eu seria completamente incontactável. Eu estava à beira da movimentada pista de dança na gala de caridade do Clube Naval de Cascais a observar o Ricardo, o meu marido de 11 anos, a girar a Isabela Faro pela pista. O Ricardo sempre tinha sido um dançarino impressionante, um dos muitos talentos que me tinham atraído a ele quando nos conhecemos na faculdade de Direito há 15 anos. Naquela noite, o seu smoking feito por medida enfatizava a sua compleição atlética enquanto ele guiava a Isabela através de uma sequência complicada de tango. O vestido cor de coral dela, desenhado por uma ex-cliente do meu negócio de design de interiores, complementava perfeitamente o fato dele, como se eles tivessem coordenado os seus trajes. Eles fazem um par bastante harmonioso, não achas? Comentou a Diana Ornelas, a aparecer ao meu lado com o seu habitual copo de vinho do Porto na mão. Como a esposa do sócio legal do Ricardo e a minha suposta amiga, o tom dela sugeria que ela estava a testar a minha reação em vez de me oferecer apoio. Certamente, eu assenti, a minha voz mais firme do que eu esperava. O Ricardo sempre apreciou as parceiras de dança, elegantes. A Diana examinou o meu rosto, claramente desapontada com a minha compostura. A Isabela tem estado a trabalhar de perto com os sócios no desenvolvimento Costa do Sol. Ela é muito dedicada ao projeto. O desenvolvimento Costa do Sol, um complexo residencial de luxo que tinha consumido o tempo e a atenção do Ricardo durante os últimos 8 meses. O projeto que exigia noites tardias, reuniões de fim de semana e viagens de negócios cada vez mais frequentes e mal documentadas. Tenho a certeza que sim, respondi, a dar um gole deliberado no meu champanhe. Na relativa tranquilidade da casa de banho de mármore, eu revi a minha aparência no espelho. Aos 38 anos, eu ainda conservava as maçãs do rosto salientes e a pele clara que outrora me tinham conseguido trabalhos ocasionais como modelo para complementar as minhas despesas universitárias. O meu cabelo escuro estava preso num elegante coque a mostrar os brincos de pérolas que o Ricardo me tinha dado no nosso 10º aniversário. Brincos que, eu tinha descoberto, eram significativamente menos valiosos do que o colar a condizer que a Isabela tinha usado no jantar da firma no mês passado. Ao sair da casa de banho, eu verifiquei discretamente o meu telemóvel. Uma única mensagem de texto confirmava que tudo estava no seu lugar. Tudo pronto. Carro à espera na entrada este. V. O Vasco, o meu amigo mais antigo da universidade e a única pessoa que sabia o que eu estava prestes a fazer, tinha sido fundamental na preparação da minha saída. Como especialista em segurança informática, que outrora tinha sido vítima da traição do seu próprio parceiro, ele compreendia tanto as complexidades emocionais como as logísticas de desaparecer de uma vida que se tinha tornado irreconhecível. Eu regressei ao salão de baile, exatamente quando a orquestra fazia a transição para uma canção mais lenta. O Ricardo e a Isabela permaneceram na pista de dança, agora agarrados de uma forma que excedia os limites da cortesia profissional. A mão dele repousava na zona lombar dela,
os rostos deles suficientemente perto para que o cabelo castanho avermelhado dela roçasse ocasionalmente a bochecha dele enquanto eles giravam. À volta deles, outros casais dançavam com a distância apropriada entre eles, ocasionalmente a lançar olhares para o casal íntimo com expressões que iam da desaprovação à diversão cúmplice. Naquele momento, ao ver o meu marido a abraçar outra mulher com tal desejo óbvio, eu senti-me estranhamente calma, a serenidade de uma decisão irrevogavelmente tomada. Eu naveguei pela multidão até parar à beira da pista de dança, diretamente na linha de visão deles. O Ricardo viu-me primeiro, a sua expressão a piscar brevemente com algo que se assemelhava à culpa, antes de regressar à indiferença estudada. A Isabela notou a tensão momentânea dele e virou-se ligeiramente, a oferecer-me um sorriso que conseguia ser ao mesmo tempo desculpável e triunfante. Catarina, o Ricardo reconheceu enquanto eles dançavam mais perto de onde eu estava. Eu e a Isabela estávamos a discutir as implicações de zonificação para os espaços comerciais da Costa do Sol. Com tanta paixão, eu observei o meu tom neutro. Deve ser um tópico fascinante. A Isabela teve a decência de corar ligeiramente, embora o seu aperto no ombro do meu marido não se tenha afrouxado. O Ricardo tem sido um mentor incrível, disse a voz melosa dela com falsa sinceridade. Eu aprendi imenso a trabalhar tão de perto com ele. Tenho a certeza que sim, respondi, a esticar a mão para a minha mala de mão. Não se deixem interromper na vossa mentoria. Eu coloquei a minha aliança de platina sobre uma mesa de coquetel próxima. O suave tilintar ao tocar na superfície de vidro foi de alguma forma audível apesar da música e da conversa que nos rodeavam. Continua a dançar com ela, Ricardo. Eu disse em voz baixa. Tu nem sequer vais notar que eu fui embora. Por um breve instante, a confusão cruzou as suas feições. Um evento raro para um homem que se orgulhava de ser sempre a pessoa mais bem informada em qualquer sala. A expressão da Isabela mudou à medida que a certeza nos olhos dela vacilou ao registrar o significado do anel na mesa. Catarina, não sejas dramática, disse o Ricardo, a sua voz baixa, mas afiada. Nós vamos discutir isto em casa. Não, eu respondi simplesmente. Não vamos. Eu virei-me e afastei-me antes que ele pudesse responder, a mover-me pela multidão com determinação. Atrás de mim, eu podia sentir o Ricardo a dar desculpas a Isabela, a preparar-se para me seguir, para conter o que ele iria perceber como uma exibição pública vergonhosa. Ele não me apanharia. Quando ele se libertasse da Isabela e navegasse pelo movimentado salão de baile, eu estaria no carro do Vasco, a dirigir-me para um futuro que eu tinha construído cuidadosamente, sem o conhecimento ou a participação do Ricardo. O que o meu marido não entendia, o que ele nunca se tinha dado ao trabalho de descobrir nos nossos anos juntos, era que por baixo do meu exterior complacente escondia-se uma mulher de recursos e determinação consideráveis. Enquanto ele construía a sua carreira legal e cultivava a sua relação com a Isabela, eu tinha estado a preparar-me sistematicamente para uma vida sem ele, a reunir provas, a assegurar ativos e a criar uma estratégia de saída tão completa que iria deixar perplexas até as melhores mentes legais da sua firma durante anos. Esta noite não era apenas sobre uma dança ou mesmo sobre um caso. Era sobre eu reclamar a minha identidade de um homem que a tinha lentamente apagado ao longo do nosso casamento. E ao abrir a pesada porta da saída a sentir o ar fresco da noite na minha pele,
Eu sorri com o pensamento do que o amanhã traria para nós os dois. O Vasco estava à espera exatamente onde ele tinha prometido, encostado ao seu elegante Tesla preto com o motor ligado. Quando ele me viu a aproximar-me com o meu vestido esmeralda, ele endireitou-se de imediato, com a preocupação evidente na sua expressão. Tu realmente fizeste-o, ele disse, a abrir a porta do passageiro. Tu estás bem? Eu deslizei para o banco, a seda do meu vestido a roçar no interior de pele. Eu estou melhor do que estive em anos. Enquanto o Vasco se afastava do clube naval, eu resisti à urgência de olhar para trás. 11 anos de casamento não mereciam um olhar retrospectivo, não quando eu tinha passado os últimos 6 meses a olhar para a frente. Pelo espelho retrovisor, eu vi o Ricardo a sair pelas portas da entrada este, a escanear a estrada circular com crescente agitação. A mão dele apertava algo pequeno e metálico. O meu anel de casamento, o Vasco avisou enquanto nos juntávamos à autoestrada costeira, as luzes do resort a diminuírem atrás de nós. Ele provavelmente já está a bombardear o teu telemóvel. Eu estiquei a mão para a minha mala e tirei o meu telemóvel pessoal, o que o Ricardo conhecia, e desliguei-o. Deixa-o ligar. De manhã, este número já não vai existir. O Vasco acenou com a cabeça, com os olhos na estrada, enquanto nós nos dirigíamos para norte ao longo da costa. Aos seus 42 anos, o Vasco tinha a calma de alguém que tinha aguentado as suas próprias tempestades. Nós éramos amigos desde os nossos dias universitários em Coimbra, antes de a faculdade de Direito me ter apresentado ao Ricardo, antes de o Vasco se ter apaixonado e ter sido traído pelo seu ex-marido. Nós tínhamos nos apoiado mutuamente nas nossas respectivas desilusões amorosas, a dele repentina e explosiva, a minha gradual e insidiosa. A tua mochila de emergência está na bagageira, ele disse, a referir-se à mala que eu tinha feito com o essencial e guardado no apartamento dele há 2 meses. O pacote de nova identificação está no porta-luvas, a conta offshore está ativa e a aplicação de banca privada está instalada no teu novo telemóvel. Ele tocou na consola entre nós, onde um smartphone que eu nunca tinha visto esperava num carregador. Obrigada, eu disse, as palavras inadequadas para a magnitude da ajuda dele. Eu não podia ter feito isto sem ti. O Vasco olhou para mim brevemente. Depois do que o Jaime me fez e de tudo o que tu fizeste para me ajudar a reconstruir-me, consideremo-nos em paz. Eu observei como a costa familiar passava a alta velocidade. As praias onde o Ricardo e eu tínhamos andado durante o nosso namoro. Os restaurantes à beira-mar, onde tínhamos celebrado aniversários. Os miradouros cênicos, onde às vezes nós estacionávamos apenas para ver o pôr do sol em silêncio. Memórias de um casamento que outrora tinha parecido sólido. Antes de a ambição e o sucesso terem transformado o meu marido em alguém que eu mal reconhecia. Tu estás a pensar nos primeiros dias, o Vasco observou, a ler a minha expressão com a precisão de uma longa amizade. A perguntar-te onde é que tudo correu mal? Eu admiti. Quando é que exatamente o Ricardo decidiu que eu era um acessório em vez de uma parceira? Pelo que tu me contaste, foi uma mudança gradual, o clássico cenário do sapo na água que ferve lentamente. Ele não estava errado. Quando o Ricardo e eu nos conhecemos na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, nós éramos iguais, ambos ambiciosos, ambos brilhantes, ambos de origens de classe média, determinados a construir algo significativo. O nosso casamento, modesto para os padrões de Lisboa, foi cheio de promessas de companheirismo, de construirmos uma vida juntos, onde as nossas carreiras floresceriam.
O primeiro compromisso pareceu razoável, pôr a minha carreira em pausa temporariamente enquanto o Ricardo se estabelecia na Ornelas, Gomes e Associados. Eu aceitei um cargo numa pequena firma de design, a usar as minhas sensibilidades estéticas e habilidades organizacionais enquanto eu esperava pelo momento certo para regressar à prática legal. Esse momento certo nunca chegou. Cada ano trazia novas razões para adiar a minha carreira legal. O primeiro caso importante do Ricardo, a sua ascensão a sócio júnior, a expansão da firma, a recessão econômica que tornou os lugares para novos advogados escassos. Entretanto, o meu trabalho de design de interiores tinha evoluído de uma distração temporária para um negócio modestamente bem-sucedido, embora o Ricardo se referisse constantemente a ele como o meu pequeno hobby ao apresentar-me em eventos da firma. Lembramo-nos do nosso segundo aniversário? O jantar. Eu perguntei ao Vasco, a memória a surgir inesperadamente. Quando o Ricardo anunciou que lhe tinham atribuído o desenvolvimento Rio Douro. O Vasco acenou com a cabeça. Tu estavas tão orgulhosa dele. Eu passei a noite toda a fazer perguntas sobre o novo projeto dele, a celebrar o sucesso dele. Eu olhei para a costa escurecida. Mais tarde, naquela semana, eu contei-lhe que eu tinha conseguido a renovação da Quinta dos Fidalgo, o meu maior contrato de design até aquele momento. Ele mudou de assunto em menos de 2 minutos para falar sobre um fato novo que ele queria comprar. Esse padrão tinha se repetido inúmeras vezes ao longo do nosso casamento. Os meus feitos minimizados, os deles celebrados e focados. A disparidade tinha sido tão gradual que eu me tinha convencido de que era normal, que apoiar a carreira dele era o meu papel na nossa parceria. Quando eu reconheci o desequilíbrio pelo que ele era, eu já tinha entregado tanto da minha identidade que recuperá-la parecia impossível. A gota de água nem sequer foi o caso, eu disse em voz baixa. Foi descobrir que ele tinha hipotecado a nossa casa sem me dizer. A mão do Vasco apertou-se no volante. Eu ainda não consigo acreditar que ele conseguiu isso. As assinaturas falsificadas são notavelmente eficazes quando tu tens um notário cooperativo na tua firma de advogados. A descoberta, há 3 meses, tinha sido o catalisador do meu plano de fuga. Encontrar documentos de hipoteca escondidos na gaveta do escritório do Ricardo em casa. Documentação de um empréstimo de 750 mil euros contra a nossa casa totalmente paga. Dinheiro que tinha desaparecido para contas às quais eu não podia aceder. Quando eu o confrontei, o Ricardo descartou as minhas preocupações com estudada facilidade. É uma solução de liquidez temporária, Catarina. O desenvolvimento Costa do Sol requer algum investimento pessoal dos sócios. Os retornos vão ser espetaculares. Confia em mim. Confia em mim. A frase que ele tinha usado inúmeras vezes ao longo do nosso casamento, geralmente a preceder decisões que beneficiavam a sua carreira, o seu conforto, a sua imagem, enquanto me custavam a mim fragmentos da minha independência. Confia em mim quando nós vendemos a casa da tua avó no lago para investir na firma. Confia em mim quando nós usamos a tua conferência para o pagamento inicial da propriedade de Alvalade. Confia em mim quando eu digo que não há nada entre a Isabela e eu. Tu alguma vez o confrontaste diretamente sobre a Isabela? Perguntou o Vasco, como se ele estivesse a ler os meus pensamentos. Qual seria o objetivo? Ele iria negar. Ele iria fazer-me sentir paranoica e insegura. O clássico Ricardo. Eu abanei a cabeça. Além disso, a Isabela não era o problema. Ela era apenas um sintoma. O caso
de que eu sabia há pelo menos 4 meses, graças aos extratos bancários que mostravam compras de joias e despesas de hotel em Lisboa, quando o Ricardo supostamente estava num retiro de sócios no Porto, foi simplesmente a confirmação final de que o nosso casamento agora existia apenas como um arranjo conveniente para o Ricardo. Ele queria a esposa respeitável em casa, enquanto ele perseguia as suas verdadeiras paixões noutro lugar. Tu sabes que ele vai retratar-te como instável, avisou o Vasco, enquanto nós saíamos da autoestrada costeira para uma estrada menos movimentada que se dirigia para o interior. Quando ele se aperceber do que tu fizeste, ele vai criar uma narrativa que o torne na vítima. Deixa-o fazê-lo. Eu senti uma surpreendente leveza ao pensar no Ricardo a tecer as suas histórias, a tentar controlar uma situação que já lhe tinha escapado das mãos. Quando ele descobrir o alcance do que eu fiz, eu já estarei estabelecida num lugar a que ele não pode chegar. O Vasco olhou para mim com respeito e talvez um toque de preocupação. Tu sempre estiveste 10 passos à frente de todos, Catarina. É por isso que tu terias sido uma advogada formidável. Talvez eu ainda o seja. Eu respondi, a permitir-me considerar possibilidades que me tinham parecido fechadas durante anos. Enquanto nós nos afastávamos da costa, longe da vida que eu tinha partilhado com o Ricardo, eu pensei na documentação cuidadosamente escondida numa conta segura na nuvem. Cópias dos papéis de hipoteca falsificados, extratos bancários que mostravam o esvaziamento sistemático dos nossos ativos conjuntos por parte do Ricardo, registros dos investimentos dele que nunca geraram retornos para a nossa casa. Provas que eu tinha reunido metodicamente durante meses, não por vingança, mas por autopreservação. Nós já quase chegamos, disse o Vasco, enquanto nos aproximávamos de uma cabana isolada, aninhada entre pinheiros imponentes. A propriedade, oficialmente propriedade de uma entidade corporativa que o Vasco tinha criado anos atrás, era a nossa casa de segurança temporária acordada, o lugar onde a Catarina Silva iria desaparecer e alguém novo iria emergir. Tu já decidiste um nome? Perguntou o Vasco enquanto ele estacionava ao lado da cabana, os faróis a iluminarem um pequeno alpendre coberto. Eu sorri, a sentir a primeira emoção genuína que eu tinha experienciado em meses. Helena Vidal. O primeiro nome tirado da minha querida avó, o apelido simples e fácil de esquecer, uma identidade que eu tinha estado a construir peça por peça, enquanto o Ricardo estava ocupado com a Isabela e o desenvolvimento Costa do Sol. Helena Vidal, repetiu o Vasco, assenta-te bem de alguma forma. Dentro da cabana, quente e rústica, com a sua lareira de pedra e vigas de madeira, eu finalmente tirei os desconfortáveis saltos que eu tinha usado na gala. O alívio físico equiparava-se ao alívio emocional de me afastar de um casamento que me tinha sufocado lentamente. Eu tirei os brincos de diamantes, o presente calculado do Ricardo, que tinha aumentado o seu valor, um investimento disfarçado de afeto, e coloquei-os sobre a mesa de café. Podes vendê-los também. Eu disse ao Vasco que trataria de liquidar os ativos que eu podia legalmente reclamar enquanto ele estabelecia a minha nova vida. Adiciona-os ao fundo de fuga. O Vasco acenou com a cabeça, a colocar um copo de vinho tinto na minha mão. Um cabernet de uma vinha que nós tínhamos visitado numa viagem de carro universitária muito antes do Ricardo, antes das complicações, quando as possibilidades pareciam ilimitadas. A Helena Vidal, ele brindou, a levantar o seu próprio copo. Viva a vida que a Catarina Silva merecia. Eu bati com o meu copo no dele.
A cerimônia simples a marcar a transição que eu tinha planeado com tanto cuidado. As segundas oportunidades, eu adicionei, enquanto nos sentávamos em frente à lareira, as chamas crepitantes a projetarem sombras dançantes nas paredes rústicas. Eu senti uma surpreendente ausência de dor pelo meu casamento. Talvez eu já o tivesse chorado durante os meses de descoberta e planeamento, ou talvez não restasse nada para chorar após anos de lenta erosão. Ele já deve estar em casa, eu disse, a imaginar o Ricardo a entrar na nossa impecável casa em Alvalade, à espera de me encontrar, à espera de ser repreendido pelo meu gesto dramático na gala, a verificar o quarto de hóspedes, a ligar para o meu telemóvel repetidamente. De manhã, ele vai estar a ligar para amigos, família, talvez até para hospitais, acrescentou o Vasco, o seu tom neutro em vez de preocupado. Ao meio-dia de amanhã, ele vai contactar a polícia. Continuei, a rever o cenário que nós tínhamos ensaiado. Eles vão tirar um relatório, mas vão explicar que os adultos têm o direito de deixar os seus casamentos. Eles não vão ver provas de crime, nenhuma razão para dedicar recursos para encontrar uma mulher que simplesmente se afastou do seu marido. E quando ele pensar em verificar as tuas contas pessoais, ele vai encontrá-las vazias. Eu terminei. Legalmente, justificadamente vazias de exatamente metade dos nossos ativos conjuntos legítimos, nem mais nem menos. O que o Ricardo nunca iria descobrir, talvez não até que a empresa de hipotecas começasse a exigir pagamentos em atraso, era a evidência que eu tinha assegurado das suas indiscrições financeiras, o seu uso não autorizado da nossa casa como garantia, o seu esvaziamento sistemático das nossas contas de investimento. Nessa altura, a Catarina Silva seria um fantasma e a Helena Vidal estaria a construir uma nova vida longe das mansões costeiras de Lisboa e das galas de caridade. "Tu tens medo?" perguntou o Vasco. A sua pergunta a quebrar o silêncio confortável que se tinha estabelecido entre nós. Eu considerei a pergunta seriamente, a agitar o vinho no meu copo. Não de ir embora, não de recomeçar. Eu fiz uma pausa, a reconhecer uma agitação de ansiedade debaixo da minha determinação. Talvez um pouco de medo de quem eu serei sem ele. Foram 11 anos a adaptar-me às expectativas dele. Tu foste Catarina, muito antes de seres a senhora Silva. O Vasco lembrou-me suavemente. E tu serás ainda mais como Helena. Lá fora, uma coruja ululou suavemente na escuridão. O som rastejou para dentro da janela, ligeiramente aberta da cabana. Uma criatura noturna, confortável nas sombras, certa do seu caminho, mesmo sem luz plena. Eu encontrei-me a sorrir com o paralelismo. Amanhã nós vamos pintar isto, eu disse, a tocar no meu cabelo escuro que o Ricardo sempre tinha insistido que eu mantivesse comprido. E eu começo a tornar-me em alguém que ele não vai reconhecer se ele passar por mim na rua. O pensamento devia ter sido assustador, a apagar os marcadores externos de uma identidade que eu tinha tido durante quase 4 décadas. Em vez disso, ele sentiu-se como liberdade, como sair de um disfarce que eu tinha usado para uma atuação exaustiva que nunca tinha ganho aplausos genuínos. As boas notícias? Disse o Vasco com um pequeno sorriso. É que o Ricardo tem estado tão absorto em si mesmo há tanto tempo que ele provavelmente não seria capaz de te descrever com precisão aos investigadores de qualquer maneira. A observação arrancou-me uma gargalhada, talvez a primeira autêntica em meses. Tu tens razão. Ele iria lembrar-se das marcas de designer, do penteado apropriado, das joias aceitáveis. Não de mim, nunca de mim, de verdade. À medida que a noite se aprofundava à volta da cabana,
Eu senti as primeiras agitações hesitantes de algo que eu não tinha experienciado em anos. Possibilidade. Em algum lugar para lá desta noite, para lá do desaparecimento que eu tinha orquestrado com tanto cuidado, a Helena Vidal esperava emergir. Uma mulher indefinida pela sua relação com um homem que nunca a tinha visto de verdade. Uma mulher com planos, recursos e a sabedoria duramente ganha de alguém que tinha aprendido que desaparecer às vezes podia ser a forma mais poderosa de se tornar visível para si mesma. Dorme um pouco, o Vasco aconselhou, a recolher os nossos copos de vinho vazios. A transformação de amanhã começa cedo. Eu acenei com a cabeça, de repente consciente da exaustão profunda que acompanhava a adrenalina da minha fuga. Enquanto eu me preparava para a cama no pequeno, mais confortável quarto de hóspedes da cabana, eu percebi que eu tinha deixado o meu anel de casamento. Não como um gesto dramático para o Ricardo encontrar, mas como uma descarga deliberada, a deixar para trás o peso de promessas que se tinham revelado vazias, expectativas que se tinham revelado restritivas, e uma vida que tinha provado ser construída sobre areia movediça em vez de alicerces sólidos. O que o Ricardo nunca iria entender, mesmo enquanto ele me procurava nos dias seguintes, era que eu não o tinha simplesmente deixado. Eu tinha me escolhido a mim mesma, talvez pela primeira vez desde que nós nos conhecemos. E nessa escolha residia um poder que ele nunca tinha reconhecido que eu possuía. Acham que Ricardo se vai arrepender de não me ter valorizado? Deixem as vossas previsões nos comentários. Eu acordei com o som do meu novo telemóvel a vibrar com uma chamada a entrar. O relógio digital ao lado da cama marcava 8h17, mais tarde do que eu queria ter dormido, mas compreensível dado o custo emocional da noite anterior. O nome do Vasco iluminou o ecrã. O Ricardo ligou para a polícia. Ele disse sem rodeios quando eu atendi. Ele está a desempenhar o papel de marido preocupado. De forma convincente. Eu sentei-me imediatamente alerta. Tão cedo? Isso é mais rápido do que nós antecipamos. Ele tem ligações no departamento. Lembramo-nos daquele evento de angariação de fundos que ele organizou para a campanha de reeleição do chefe da polícia? Eles concordaram em tratar isto como um caso prioritário de pessoa desaparecida em vez de esperarem pelas 24 horas habituais. Esta foi a primeira complicação real no meu plano de fuga cuidadosamente construído. O Ricardo a mover-se mais depressa, a usar a sua influência de forma mais eficaz do que eu tinha calculado. Um arrepio percorreu-me apesar do calor da cabana. Como é que tu sabes isto? Perguntei, já a mover-me para pegar na roupa que o Vasco tinha comprado para a Helena Vidal. Artigos simples, práticos, nada a ver com o guarda-roupa de designer de Catarina Silva. Eu tenho uma amiga na esquadra. Ela ligou para me avisar que eles estão a verificar os conhecidos, incluindo eu. Espera uma visita ao meu apartamento dentro de horas. O meu ritmo cardíaco acelerou. Tu tens de ir. Eu já estou a caminho da localização secundária. Eu agarrei no essencial e limpei as superfícies. O Vasco tinha planeado contingências como esta. A sua experiência em cibersegurança de alto nível tornava-o naturalmente paranoico. Mas isto acelera o nosso cronograma. Tu tens de estar completamente transformada e na estrada antes do meio-dia. Eu olhei para a variedade de materiais que esperavam na bancada. Tinta de cabelo, lentes de contato coloridas, técnicas de maquilhagem investigadas especificamente para alterar a aparência da minha estrutura facial. A transformação física de Catarina para Helena normalmente levaria tempo e prática cuidadosos. Agora, teria de ser apressada. E as transferências financeiras? Perguntei, a recalcular mentalmente cada passo do meu plano. Foram concluídas às 6 horas como programado.
metade de todos os ativos conjuntos legítimos transferidos para as contas indetectáveis. A documentação da má conduta financeira dele está segura na nuvem. O Deadman Switch está ativo. O Deadman Switch tinha sido ideia do Vasco. Se eu não inserisse um código específico a cada 72 horas, a evidência das irregularidades financeiras do Ricardo seria automaticamente enviada para os sócios da firma dele, para a empresa de hipotecas e para a Ordem dos Advogados de Lisboa. Um seguro contra o Ricardo, a usar os seus recursos para me perseguir para lá de limites razoáveis. Ele está a dar entrevistas às notícias locais, continuou o Vasco. A RTP já está a transmitir um segmento sobre a esposa desaparecida do proeminente advogado. Ele fez circular uma foto tua da festa de Natal da firma. Eu abri o site de notícias local no meu novo telemóvel e encontrei-me a olhar para uma imagem da Catarina Silva num vestido de cocktail cor de vinho, a sorrir ao lado do Ricardo na celebração de Natal da firma 4 meses antes. O título dizia: Esposa de proeminente advogado desaparece após gala de caridade. A declaração do Ricardo à imprensa era uma obra-prima de retórica de marido preocupado. Eu estou desesperado para encontrar a minha esposa e garantir que ela está segura. A Catarina tem estado sob um estresse significativo ultimamente e eu temo que ela possa estar desorientada ou confusa. Se alguém a viu, por favor, contacte as autoridades de imediato. Stress, desorientada, confusa. Eu li as palavras em voz alta, uma gargalhada amarga a escapar. Ele já está a preparar a defesa de saúde mental. Livro de jogadas padrão, confirmou o Vasco. Se ela não é vítima de um crime, ela tem de ser instável. Era exatamente como nós tínhamos previsto. O Ricardo nunca aceitaria que eu tinha escolhido deixá-lo, que eu tinha orquestrado o meu próprio desaparecimento. O ego dele exigia que eu fosse raptada ou mentalmente incompetente. A alternativa, que eu o tinha superado, era inconcebível para um homem que tinha construído a sua identidade sobre ser a pessoa mais inteligente em cada sala. Há mais, disse o Vasco, a sua voz a adquirir uma gravidade que me causou outro arrepio. Ele está a oferecer uma recompensa de 50 mil euros por informação que leve ao teu regresso seguro. Isto foi inesperado. Não a recompensa em si, que era uma tática previsível, mas a quantia. 50 mil euros era suficientemente substancial para motivar esforços sérios de detetives amadores, indivíduos desesperados e até investigadores profissionais fora da polícia. Isso complica as coisas. Eu reconheci, a ir para a janela para verificar o perímetro da cabana. A propriedade era isolada, cercada por pinheiros densos, mas já não se sentia tão segura como na noite anterior. Nós precisamos de acelerar o cronograma para eu sair do país. Eu já estou a trabalhar nisso. O bilhete de autocarro para o porto agora é inútil. Demasiadas testemunhas potenciais, demasiado fácil de rastrear. Eu estou a arranjar uma alternativa. O som do trânsito da autoestrada chegou pelo telemóvel. O Vasco estava claramente a conduzir enquanto nós falávamos. Verifica o segundo compartimento da tua mochila de emergência. Há um envelope com 10 mil euros em dinheiro e uma identificação de reserva para emergências. Eu abri o compartimento escondido da mala e encontrei o envelope de papel pardo selado exatamente como descrito. Dentro havia uma carta de condução em nome de Sara Cardoso com a minha foto, juntamente com o dinheiro em várias denominações. Nós tínhamos preparado esta identidade secundária como um seguro, embora eu esperasse não precisar dela. Eu serei Helena até eu cruzar a fronteira, eu decidi. Depois eu mudo para Sara para a próxima etapa. Bom pensamento. Menos hipóteses de estabelecer um padrão.
O Vasco fez uma pausa e eu pude ouvi-lo a mudar de faixa. Há algo mais que tu precisas de saber. A Isabela Farro já não é apenas a colega do Ricardo. De acordo com a minha fonte no departamento, ela está na tua casa agora mesmo, a apoiar o Ricardo neste momento difícil. A revelação não me devia ter magoado. Eu tinha sabido do caso deles há meses. Eu tinha-o usado estrategicamente como coesão para as minhas próprias preparações. No entanto, algo na rapidez com que a Isabela tinha assumido o papel de parceira de apoio, provavelmente a dormir na minha cama menos de 24 horas depois de eu ter desaparecido, sentiu-se como uma confirmação final do quão pouco o meu casamento tinha significado. Claro que sim, eu disse, a manter a voz firme. Isso é, na verdade, útil. Quanto mais distraído o Ricardo estiver com a Isabela, menos eficazmente ele me vai procurar. Não o subestimes, Catarina, avisou o Vasco. Independentemente dos seus defeitos pessoais, ele construiu a sua carreira a encontrar fraquezas nas posições opostas. E neste momento, tu és a oposição. Ele tinha razão. Apesar de todo o seu egocentrismo e traição, Ricardo Silva era uma mente legal formidável, com ligações por todo o sul de Portugal e recursos que eu não podia igualar. Se ele se dedicasse a encontrar-me com a mesma intensidade que ele aplicava a vencer casos, a minha fuga cuidadosamente construída podia desmoronar-se. Há outro desenvolvimento, continuou o Vasco depois de um momento de silêncio. Eles acederam aos dados de localização do teu telemóvel pessoal. A polícia triangulou-o na área do Clube Naval, obviamente, uma vez que foi onde tu o deixaste. Mas eles estão a expandir o raio de busca e a rever todas as câmaras de vigilância num perímetro de 5 quilômetros. Isto era esperado, um procedimento de investigação elementar. Mas ouvi-lo confirmado tornou a ameaça mais imediata. Se eles identificassem o Tesla do Vasco nas filmagens de segurança, a ligação seria feita e ele enfrentaria um interrogatório sério. Tu precisas de te livrar do teu carro, eu disse, a aperceber-me de repente. Eles vão estar à procura dele agora. Já está a ser arranjado. Eu vou encontrar-me com um contacto em Évora que se especializa em fornecer transporte não rastreável. Até esta noite, o Tesla vai estar num contentor de envio com destino ao porto de Setúbal e eu estarei a conduzir algo completamente esquecível. O Vasco tinha recursos e ligações sobre os quais eu não tinha sabido até eu me ter aproximado dele para pedir ajuda há 6 meses. A sua própria experiência a fugir de uma relação abusiva tinha-o levado a desenvolver uma rede de pessoas que operavam nas sombras da legalidade. Não criminosos exatamente, mas especialistas em ajudar as pessoas a desaparecerem legitimamente de situações perigosas. Eu fui para a casa de banho e comecei o processo de transformação, a aplicar a tinta loiro-mel escuro que iria substituir a minha cor natural, quase preta. Enquanto o cheiro químico enchia o pequeno espaço, eu estudei o meu reflexo. O rosto que tinha sorrido obedientemente em inúmeras fotos da firma tinha mantido a sua compostura através de anos de diminuição subtil. Ele tinha se tornado numa máscara que eu usava tão convincentemente que às vezes eu me esquecia do que estava por baixo. Tu achas que ele me amou? Perguntei de repente, a pergunta a surgir de algum lugar vulnerável que eu tinha achado selado. Alguma vez. O Vasco ficou em silêncio durante um longo momento. Eu acho que ele adorava ter-te. Ele finalmente respondeu. A esposa perfeita do advogado, bonita e suficientemente bem-sucedida para refletir bem nele, suficientemente complacente para não desafiar o sentido de superioridade dele.
Se isso é amor, não é. Eu terminei a aplicar a tinta com traços metódicos. Nunca foi. Enquanto eu esperava que a cor se fixasse, eu liguei o portátil que o Vasco me tinha fornecido, um dispositivo limpo com medidas de segurança que tornariam quase impossível o rastreamento. Eu precisava de rever as minhas novas contas financeiras, de confirmar que as transferências tinham sido bem-sucedidas e de rever as opções de transporte para sair de Portugal. A conta offshore mostrava o saldo esperado, exatamente metade do que o Ricardo e eu tínhamos acumulado legitimamente juntos em 11 anos de casamento. Eu tinha sido meticulosa neste ponto, a trabalhar com um contabilista forense para identificar e documentar que ativos eram genuinamente conjuntos e que o Ricardo tinha desviado para suas contas privadas ou investido sem o meu conhecimento ou consentimento. Eu tinha tirado precisamente o que era legalmente meu, nem um cêntimo a mais. O que o Ricardo iria descobrir, gradual e dolorosamente nas próximas semanas, era o quanto ele tinha esbanjado ou escondido que eu tinha decidido não perseguir. A casa hipotecada, os fundos de reforma desviados, os investimentos que de alguma forma nunca tinham gerado retornos para a nossa casa. Eu tinha documentado tudo, mas eu tinha-lo deixado para trás. Provas que só surgiriam se ele pressionasse demasiado para me encontrar. O ecrã do meu portátil piscou de repente, depois mostrou um pedido de videochamada a entrar do Vasco. Eu aceitei e o rosto dele apareceu. Tenso, mas concentrado enquanto ele conduzia. Mudança de planos, ele disse sem cumprimentar. Eles encontraram o teu telemóvel no clube naval, o que significa que eles sabem que tu o deixaste deliberadamente. O Ricardo agora está a sugerir aos investigadores que tu podias ter andado a planear este desaparecimento há já algum tempo. Eles estão a rever o teu historial de pesquisa na internet, registros bancários, registros telefônicos, tudo. A aceleração da investigação causou-me um aumento de adrenalina. O Ricardo estava a pensar mais claramente, mais estrategicamente do que eu lhe tinha dado crédito. Talvez a perda pública de reputação, o proeminente advogado cuja esposa foi embora durante uma gala de caridade, tinha aguçado o seu foco, normalmente egocêntrico. O que é que isto significa para o nosso cronograma? Perguntei, já a saber que a resposta não seria boa. Significa que eles te vão ligar a mim em horas, não em dias. Cada minuto que tu permaneces na cabana, aumenta o risco. O Vasco verificou o seu espelho retrovisor, um hábito nascido de uma paranoia justificada. Eu arranjei uma extração. Há uma mulher que vai chegar daqui a 45 minutos. Nos seus 60 e poucos anos, ela conduz um Subaru Forester castanho. Ela vai identificar-se como Teresa do Clube do Livro. Tu vais com ela. Sem fazer perguntas. Sim, a constatação de que eu estava prestes a perder o meu único aliado, os meus coletes salva-vidas nesta precária transição, atingiu-me com uma força inesperada. Como é que eu vou saber que tu estás bem? Procura as confirmações de doação para o Fundo para a Vida Selvagem dos Açores. Uma doação a cada semana. Eu estou seguro. Se elas pararem, eu não precisei de terminar a frase. Isto vale a pena? Perguntei de repente. O risco para ti? Para a tua carreira? Talvez eu devia simplesmente... Ele interrompeu-me com firmeza. Nem penses em voltar. Tu tinhas razões válidas e sérias para ires embora. Os enganos financeiros do Ricardo por si só justificam tudo o que tu estás a fazer. A sua expressão suavizou-se ligeiramente. Além disso, esta não é a minha primeira vez com atos de desaparecimento. Eu sei como me tornar invisível quando é preciso. Eu acenei com a cabeça, a forçar a dúvida que tinha surgido momentaneamente a desaparecer. Obrigada por tudo. Termina de te tornares Helena. Ele instruiu, com os olhos de novo na estrada. Eu vejo-te do outro lado disto.
A videochamada terminou, a deixar-me a olhar para o meu reflexo no ecrã escurecido. Catarina Silva em transição, com o cabelo coberto de tinta, os traços ainda reconhecíveis, mas em breve alterados, através de uma cuidadosa aplicação de técnicas investigadas durante meses de preparação. Eu regressei à casa de banho para enxaguar a tinta do meu cabelo, a observar como a água corria de cor loiro-mel, a levar embora a escuridão que tinha sido parte da minha identidade durante décadas. Enquanto eu secava e penteava as novas madeixas loiras-mel, eu mal reconhecia a mulher no espelho, que era precisamente o objetivo. As lentes de contato coloridas foram a coisa seguinte, a transformar os meus olhos castanhos escuros para uma cor avelã clara que mudou completamente o impacto do meu rosto. Depois a maquilhagem, aplicada para alterar subtilmente a estrutura aparente das minhas maçãs do rosto, a plenitude dos meus lábios, o arco das minhas sobrancelhas. Pequenas mudanças individualmente, mas que acumuladamente criavam uma mulher que o Ricardo iria passar por mim sem um segundo olhar. 40 minutos depois da chamada do Vasco, eu estava de pé, completamente vestida como Helena Vidal, com o cabelo loiro-mel, olhos avelã, a vestir jeans e uma blusa simples em vez dos vestidos feitos por medida da Catarina, botins práticos em vez de saltos de designer, uma simples corrente de prata em vez de joias chamativas. Eu arrumei os poucos artigos restantes na minha mochila de emergência a garantir que eu não deixava nenhum vestígio da minha presença na cabana. Da janela, eu vi um Subaru Forester castanho a virar para a estrada de terra, mesmo a tempo. Uma mulher com cabelo prateado e um prático casaco de ganga emergiu, a escanear a propriedade com a prontidão de alguém habituado a operações clandestinas. Enquanto eu me preparava para me encontrar com ela, para dar o próximo passo no meu ato de desaparecimento cuidadosamente planeado, eu pensei no Ricardo, provavelmente de pé, na nossa sala de estar naquele exato momento, rodeado de polícias e investigadores, com a Isabela a flutuar ao lado dele, a sua fúria controlada a aumentar à medida que ele se apercebia de que a sua esposa não só o tinha deixado, mas o tinha feito de uma forma que minava publicamente a sua imagem cuidadosamente construída. A mulher que tinha sido Catarina Silva sorriu com aquela imagem, um sorriso que agora pertencia inteiramente a Helena Vidal, e pegou na sua mala. Era hora de desaparecer completamente. Teresa do Clube do Livro. Acabou por ser Marlene Vasconcelos, uma assistente social reformada que agora dedicava a sua vida a ajudar mulheres a escaparem de situações perigosas. O seu cabelo prateado estava preso numa prática trança e linhas de expressão emolduravam uns olhos que não perdiam nada enquanto ela nos levava para longe da cabana. Tu estás mais bem preparada do que a maioria, ela comentou depois de termos conduzido durante quase 1 hora em silêncio confortável. A maioria das mulheres chegam apenas com a roupa que elas têm vestida e com o terror nos olhos. Eu tive tempo para planear, eu respondi, ao observar como a paisagem mudava de floresta densa para um deserto aberto enquanto nós nos dirigíamos para leste e recursos. Marlene acenou com a cabeça. Os recursos ajudam, mas o planeamento, isso é o que faz a diferença entre as que ficam e as que são arrastadas de volta. Durante as horas seguintes, nós viajamos por estradas secundárias, a evitar as principais autoestradas e as suas câmaras de vigilância. Marlene foi meticulosa a variar a nossa velocidade, a fazer curvas inesperadas e a trocar as matrículas num posto de gasolina remoto, onde o empregado a cumprimentou com familiaridade, mas não fez perguntas. Ao fim da tarde,
Nós chegamos ao que parecia ser um motel abandonado nos arredores de uma pequena cidade do deserto. O letreiro desbotado dizia Pousada do Sol, mas o estacionamento estava vazio, exceto por 3 veículos bem mantidos, que contradiziam o exterior decrépito da propriedade. Base de operações, explicou Marlene, a dar a volta para a parte de trás do edifício. Por fora parece nada, que é exatamente o ponto. Por dentro, o motel revelou-se como uma casa de segurança limpa e funcional. O lobby tinha sido convertido num espaço comum com móveis confortáveis, uma cozinha bem abastecida e várias estações de trabalho. 2 mulheres levantaram os olhos quando nós entramos, uma com a minha idade, outra mal saía dos seus 20 anos, ambas com o olhar vigilante de pessoas habituadas a olhar por cima do ombro. Esta é a Helena. A Marlene apresentou-me a usar o meu novo nome com naturalidade. Ela vai ficar conosco brevemente antes de continuar a sua viagem. As mulheres acenaram com a cabeça, mas não ofereceram os seus nomes. Outro protocolo de segurança num lugar onde as identidades eram coisas preciosas e frágeis. Eu reconheci o posicionamento cuidadoso da mulher mais velha, sentada de costas para a parede, com linhas de visão claras para todas as entradas, como o hábito de alguém que tinha aprendido a vigilância da maneira mais difícil. Podes usar o quarto 12, a Marlene disse-me, a entregar-me uma chave presa a um simples porta-chaves de madeira. Há acesso seguro à internet se precisares, mas eu aconselho uma pegada digital mínima durante pelo menos as primeiras 72 horas após o desaparecimento. Eu agradeci-lhe e fui para o quarto, pequeno, mas impecavelmente limpo, com cortinas opacas e uma máquina de ruído branco ao lado da cama. Depois de ter deixado a minha mala, eu permiti-me um momento para reconhecer a irrealidade da minha situação. 2 dias antes, eu tinha sido Catarina Silva, respeitada designer de interiores e esposa do proeminente advogado Ricardo Silva, a preparar-me para uma gala de caridade na nossa comunidade costeira. Agora eu era Helena Vidal, uma mulher com cabelo loiro e olhos avelã, escondida numa casa de segurança secreta no deserto. Uma batida suave na porta interrompeu os meus pensamentos. A Marlene estava lá, a segurar um tablet. Eu pensei que tu ias querer ver isto, ela disse, a sua expressão cuidadosamente neutra. O teu desaparecimento tem sido notícia nacional. Ela entregou-me o tablet, a mostrar um artigo do Jornal Público. A busca pela esposa desaparecida de advogado português intensifica-se. A história incluía um retrato formal do Ricardo, com uma expressão apropriadamente preocupada, ao lado de uma foto recente minha de um evento de caridade. O artigo citava extensivamente o Ricardo sobre o meu comportamento cada vez mais errático nos últimos meses e os seus medos pela minha segurança. Ele está certamente empenhado na narrativa. Eu observei, a ler o artigo com um desprendimento profissional, a sugerir que eu podia ter estado a mostrar sintomas de demência precoce. Isso é criativo. Marlene estudou-me com um novo respeito. A maioria das mulheres ficaria chateada a ver o seu marido a questionar publicamente a sua saúde mental. Eu tenho a certeza de que ele preferiria isso à alternativa. Admitir que a esposa dele o deixou porque ela descobriu a fraude financeira e a infidelidade dele. Eu devolvi-lhe o tablet. Além disso, é o que eu esperava. O Ricardo vai proteger a sua reputação a todo o custo. Há mais uma coisa, disse Marlene, o seu tom a mudar ligeiramente. Algo que não estava no nosso relatório inicial do Vasco. Ela mostrou outro artigo de notícias de um diário de negócios local de Lisboa. Isto saiu há 3 dias, antes do teu desaparecimento. O título dizia:
Silva e Associados a abrir escritório em Nova York no meio da expansão. O artigo detalhava como Ricardo Silva, outrora de Ornelas, Gomes e Associados, estava a lançar a sua própria firma com o apoio de importantes investidores, incluindo o grupo financeiro Faro. Faro, eu repeti, o nome a registrar-se de imediato. Como Isabela Faro? Sim, Marlene acenou com a cabeça. De acordo com isto, o pai dela, Roberto Faro, é o principal investidor na nova empresa do Ricardo. O escritório de Nova York está agendado para abrir no próximo mês, com o Ricardo a mudar-se para lá para supervisionar as operações. Eu peguei no tablet de novo, a ler o artigo com mais cuidado. Ali estava, em preto e branco, a prova de planos que o Ricardo nunca tinha mencionado, um movimento profissional importante e uma mudança que ele tinha mantido completamente escondidos da sua esposa. Ele já estava a planear ir embora de qualquer maneira, eu disse suavemente, a compreensão a cristalizar com perfeita clareza. Todos aqueles investimentos misteriosos, a hipoteca da nossa casa, ele estava a financiar a sua própria estratégia de saída. A mais, Marlene deslizou para outro artigo, este de uma publicação imobiliária com a data de apenas uma semana antes. Ricardo Silva e Isabela Faro compraram uma penthouse em Nova York por $4 milhões. O chão pareceu mover-se debaixo dos meus pés enquanto eu olhava para a foto do meu marido e da sua amante de pé, orgulhosamente num elegante apartamento de Nova York com vistas panorâmicas do Central Park. O artigo mencionava que eles estavam a preparar-se para um estilo de vida de duas costas com o lançamento da sede da Silva e Associados na Costa Leste. 4,2 milhões. Eu repeti com a voz abafada. Isso é quase exatamente a quantia que ele tirou das nossas contas no último ano. O olhar da Marlene era de compaixão, mas não de surpresa. Homens como o teu marido muitas vezes seguem padrões previsíveis. Eles não se vão embora até que tudo esteja arranjado a seu favor. Eu sentei-me pesadamente na beira da cama, o tablet ainda apertado nas minhas mãos. Todos aqueles meses que eu tinha passado a planear a minha fuga, a reunir provas dos enganos financeiros do Ricardo, a documentar o caso dele com a Isabela, e o tempo todo ele tinha estado a preparar-se para me descartar de qualquer maneira. O capital de hipoteca que ele tinha roubado, as contas de investimento que ele tinha esvaziado, os fundos de reforma que ele tinha emprestado, tudo canalizado para a sua nova vida com a Isabela. Uma vida que tinha estado a tomar forma paralelamente aos meus próprios planos de fuga. Quando é que ele ia contar-me? Eu perguntei em voz alta, embora a resposta fosse óbvia. O Ricardo ter-me-ia apanhado de surpresa no momento mais vantajoso para ele, a deixar-me com o mínimo de tempo e recursos possíveis para contestar as suas ações. Isto muda alguma coisa para ti? Perguntou Marlene em voz baixa. Saber que ele planeava ir embora? Eu considerei a pergunta cuidadosamente, a examinar a minha resposta emocional a esta revelação. Houve choque, certamente, e uma estranha sensação de vindicação. As minhas suspeitas não só eram corretas, mas talvez até subestimadas. Mas debaixo daquelas reações imediatas havia algo inesperado. Alívio. Muda tudo, eu disse finalmente, a olhar para a Marlene com uma nova clareza. E nada de todo. Ela levantou uma sobrancelha, a pedir para eu elaborar. Eu passei meses a questionar-me se eu estava a reagir exageradamente, se eu devia ter tentado mais para salvar o meu casamento. Eu expliquei. Uma parte de mim ainda se perguntava se eu estava a cometer um erro catastrófico ao desaparecer.
Se podia ter havido um caminho para a reconciliação se eu tivesse confrontado o Ricardo diretamente. Eu apontei para o tablet com a sua evidência condenatória. Agora eu sei que não havia. Enquanto eu estava a planear a minha fuga, ele estava a arranjar o meu abandono. A única diferença é que o meu caminho preserva a minha dignidade e segurança financeira. O dele ter-me-ia deixado em choque e na miséria. Marlene acenou com a cabeça, a compreensão a iluminar os seus olhos. É por isso que nós documentamos tudo. É por isso que nós reunimos provas mesmo quando nós não temos a certeza de que vamos precisar delas. Porque homens como o teu marido reescrevem a história para que ela se adeque às suas narrativas. Eu pensei no armazenamento na nuvem cheio de registros meticulosos das manipulações financeiras do Ricardo. A evidência que eu tinha compilado não por vingança, mas por autopreservação. Evidência que agora servia para um duplo propósito: proteger-me da perseguição dele e fornecer provas irrefutáveis de que a minha partida tinha sido não só justificada, mas necessária. Eu preciso de contactar o Vasco, eu disse a levantar-me com renovada determinação. Isto muda a nossa posição de negociação significativamente. O Vasco desapareceu. Marlene lembrou-me. Mas eu tenho um canal de comunicação seguro que eu posso usar em emergências. Isto qualifica-se. Ela pegou no tablet de volta. O que é que tu queres que eu lhe diga? Eu pensei cuidadosamente a considerar as implicações estratégicas desta nova informação. Diz-lhe para acelerar a libertação da documentação para os antigos sócios do Ricardo na Ornelas, Gomes e Associados. Eles merecem saber que ele tem estado a roubar dos clientes deles para a sua nova empresa. E diz-lhe para dar uma dica anônima à Ordem dos Advogados de Lisboa sobre a compra da Penthouse em Nova York. Eles vão ter muito interesse em saber como é que um advogado supostamente preocupado com a sua esposa desaparecida conseguiu fechar uma propriedade de luxo dias antes de ela desaparecer. O sorriso da Marlene era de aprovação. Mais alguma coisa? Sim, eu disse, um plano a formar-se rapidamente na minha mente. Eu quero modificar a minha rota de fuga. Em vez de ir para oeste como nós tínhamos planeado originalmente, eu vou para leste, para Nova York. As sobrancelhas dela levantaram-se de surpresa. Isso parece arriscado. Não será Nova York o primeiro lugar onde eles te vão procurar assim que a ligação com o escritório do Ricardo se tornar pública? Exatamente, eu confirmei. Eles vão procurar por Catarina Silva em Nova York, uma mulher desesperada a tentar confrontar o seu marido e a sua amante. Ninguém vai procurar por Helena Vidal, a consultora de negócios independente que chegou à cidade meses antes da mudança planeada do Ricardo e da Isabela. A compreensão raiou nos olhos de Marlene. Tu vais estabelecer-te no território dele antes que eles cheguem. Eu vou estar lá à espera quando a nova vida cuidadosamente construída deles implodir, eu corrigi. Não para os confrontar ou expor pessoalmente. Isso iria colocar-me em risco. Mas para garantir que eu tenho lugares na primeira fila para as consequências das ações deles. Pela primeira vez desde que eu tinha colocado o meu anel de casamento naquela mesa de cocktail no Clube Naval de Cascais, eu senti algo para lá da determinação e do alívio. Eu senti uma faísca de excitação genuína pelo futuro. Não um futuro definido pela reação à traição do Ricardo, mas um construído inteiramente nos meus próprios termos. Eu vou precisar de um novo pacote de identidade, eu disse a Marlene. Helena Vidal precisa de uma trajetória profissional que a torne valiosa no ambiente empresarial competitivo de Manhattan. Marlene acenou com a cabeça. Eu conheço alguém que se especializa a criar histórias de trabalho verificáveis, referências profissionais, até pegadas digitais que podem resistir a um escrutínio moderado. Não vai ser barato. O dinheiro não é um problema, eu garanti-lhe.
Eu tenho acesso a exatamente metade do que eu e o Ricardo ganhamos legitimamente juntos, o que é mais do que suficiente para financiar este próximo capítulo. Enquanto Marlene ia fazer os arranjos necessários, eu abri a minha mochila de emergência e tirei o portátil seguro que o Vasco me tinha fornecido. Era hora de adaptar o meu plano de fuga cuidadosamente construído para incorporar esta nova informação. Não com pânico ou reação, mas com a mesma atenção metódica aos detalhes que tinha caracterizado as minhas preparações desde o início. Eu abri um novo documento e comecei a escrever, a delinear o background, as credenciais e as especialidades profissionais da Helena Vidal. Após 11 anos a suprimir a minha educação legal para acomodar o ego do Ricardo, eu iria agora colocá-la em prática para construir uma identidade que pudesse navegar pelo ambiente empresarial sofisticado de Manhattan. Uma identidade que me permitiria não só escapar de Ricardo Silva, mas prosperar no mesmo mundo que ele planeava conquistar. Na cama ao meu lado, o tablet atualizava-se continuamente com notícias da busca por Catarina Silva. A polícia tinha me classificado oficialmente como uma pessoa desaparecida. O Ricardo tinha aumentado a recompensa para 100 mil euros. A Isabela Faro agora agia abertamente como porta-voz da família. A sua expressão preocupada, perfeitamente calibrada para as câmaras, enquanto ela suplicava por informação sobre a sua querida amiga Catarina. A atuação era impecável, exceto pelo diamante de 4 quilates na mão esquerda da Isabela, visível em várias das fotos da imprensa, que correspondia à descrição de um anel que o Ricardo tinha comprado 2 meses antes, numa joalharia de Coimbra. Uma compra que eu tinha descoberto enquanto eu rastreava meticulosamente os enganos financeiros dele. Eles tinham andado a planear isto, a nova firma do Ricardo, a penthouse dele em Manhattan, o noivado deles. Tudo enquanto eles escoavam sistematicamente os recursos financeiros que eu tinha ajudado a construir em 11 anos de casamento. Se eu não tivesse descoberto o engano deles e planeado a minha própria saída, eu teria ficado sem nada mais do que um pedido de desculpas vazio e talvez um acordo simbólico negociado pelo advogado da firma do Ricardo que ele atribuísse para gerir o seu divórcio. Em vez disso, eu tinha assegurado a minha justa parte dos nossos ativos, retido provas da má conduta dele e criado uma rota de fuga que me permitiria reconstruir a minha vida nos meus próprios termos. E agora, com esta nova informação, eu podia posicionar-me para testemunhar o inevitável desmoronamento dos planos cuidadosamente construídos deles. Enquanto o pôr do sol do deserto pintava o quarto do motel em tons de dourado e âmbar, eu senti uma peculiar sensação de gratidão em relação ao Ricardo e à Isabela. A traição deles tinha me forçado a recuperar partes de mim mesma que eu tinha entregado gradualmente. A minha ambição, a minha independência, a minha clara avaliação da realidade, sem a distorção do pensamento ilusório. Ao conspirarem para me descartar, eles tinham me libertado inadvertidamente. Eu fechei o portátil e fui para a janela, a abrir a cortina apenas o suficiente para vislumbrar a vasta paisagem desértica que se estendia para o horizonte. Em algum lugar em Lisboa, o Ricardo estava a orquestrar uma busca frenética por uma mulher que já não existia. E aqui estava eu, Helena Vidal, a emergir das cinzas de Catarina Silva, pronta para me elevar para um futuro inteiramente meu. O que fariam se descobrissem uma verdade tão chocante? Partilhem a vossa opinião nos comentários. E não se esqueçam de deixar um like neste vídeo se vos manteve agarrados. 3 dias depois de ter chegado à pousada do sol, eu mal me reconhecia, não só fisicamente, mas fundamentalmente.
Helena Vidal estava a tomar forma como algo mais do que um simples pseudônimo. Ela estava a tornar-se numa identidade completamente realizada com um passado, um presente e um futuro cuidadosamente elaborado. "A tua documentação está pronta", anunciou a Marlene, a entrar no meu quarto depois de uma breve batida. Ela carregava uma fina pasta de pele gravada com padrões geométricos subtis. O Dmitri superou-se a si mesmo desta vez. Dmitri era o contato enigmático da Marlene, que se especializava a criar identidades de aspecto legítimo. Não identidades falsas, uma distinção importante na rede da Marlene. Helena Vidal era tecnicamente eu, apenas com um nome diferente e um passado cuidadosamente construído que resistiria ao escrutínio sem acionar preocupações de roubo de identidade ou acusações de fraude. "Tudo aqui tem uma base sólida", explicou Marlene enquanto ela abria a pasta. "A Helena Vidal tem um número de segurança social ligado a uma pessoa real, nascida em 1985, que morreu na infância. Os certificados de graduação são de instituições que sofreram uma infeliz corrupção de bases de dados em intervalos de anos específicos. O teu historial de trabalho inclui empresas que fecharam ou foram adquiridas, o que torna a verificação um desafio, mas não impossível. Eu examinei os documentos com uma crescente apreciação pela sua sofisticação. Uma licenciatura em administração de empresas de uma respeitável universidade estatal. Um mestrado em desenvolvimento organizacional de uma universidade privada que se tinha fundido com uma instituição maior há 5 anos. Um historial de trabalho que mostrava uma experiência progressiva em consultoria corporativa com firmas que tinham de fato existido, mas que agora estavam extintas ou absorvidas por conglomerados. "É brilhante", eu disse, a passar os meus dedos sobre o diploma em relevo. "Eles parecem completamente autênticos." "Eles são autênticos", Marlene corrigiu, "apenas não pelas razões que a maioria das pessoas assumiria. O Dmitri não cria falsificações. Ele cria alternativas plausíveis a usar processos legítimos e vulnerabilidades sistêmicas." A pasta também continha extratos bancários que mostravam um historial financeiro modesto, mas respeitável para Helena Vidal. Relatórios de crédito que refletiam uma gestão cuidadosa de recursos limitados. Até registros médicos que documentavam cuidados de rotina em clínicas em várias cidades, a criar a imagem de alguém que se mudava frequentemente por trabalho. "A tua nova pegada digital está a ser estabelecida neste exato momento", continuou Marlene. "Perfil no LinkedIn, historial de e-mail profissional, até redes sociais cuidadosamente retroativas, com configurações de privacidade apropriadas. Conteúdo mínimo, mas suficiente para parecer uma pessoa real que é simplesmente seletiva sobre a sua presença online." Eu acenei com a cabeça, a entender o delicado equilíbrio. Demasiado pouca presença online pareceria suspeita no mundo de hoje. Demasiada criaria uma exposição desnecessária e oportunidades para inconsistências. "E as referências?" perguntei, a pensar nas inevitáveis chamadas de verificação que chegariam se eu conseguisse trabalho de consultoria em Nova York. Marlene sorriu. "Tu tens 3 ex-supervisores e 2 colegas prontos para te darem excelentes recomendações. Eles são pessoas reais que trabalham com a nossa rede, profissionais que compreendem a necessidade de novos começos e concordaram em servir como referências para identidades como a tua." A meticulosidade destas preparações era assombrosa. Enquanto eu tinha passado meses a reunir provas da traição do Ricardo e a assegurar os meus ativos financeiros, a rede da Marlene tinha claramente passado anos a desenvolver sistemas para ajudar as pessoas a desaparecerem
e a reconstruírem-se em segurança. Há algo mais, disse Marlene, a tirar um último documento da pasta. A tua especialidade de consultoria. Eu peguei no papel que delineava a experiência particular de Helena Vidal. Reorganização corporativa após transições de liderança, com ênfase na preservação do conhecimento institucional enquanto se facilita a renovação cultural. É perfeito, eu disse, a ver de imediato o valor estratégico. Isto posiciona-me como alguém que as empresas iriam querer envolver durante exatamente o tipo de transição que o Ricardo está a planear com a sua nova firma. Marlene acenou com a cabeça. O Dimitri investigou os anúncios públicos da Silva e Associados. Eles planeiam absorver várias práticas mais pequenas à medida que eles estabelecem a sua presença em Nova York. Eles vão precisar exatamente do tipo de experiência que a Helena Vidal oferece. Então, eu podia ser contratada por uma daquelas firmas antes de elas serem adquiridas, eu disse. As possibilidades a desdobrarem-se na minha mente, a dar-me uma proximidade legítima à operação do Ricardo sem me envolver diretamente com ele. Precisamente, ela corrigiu-me. Tu estarias posicionada para observar, sem seres óbvia, com uma razão profissional para entenderes os detalhes destas transições de negócios. Eu recostei-me a absorver a complexidade elegante desta abordagem. Não só a fugir do Ricardo, mas a estabelecer-me numa posição para testemunhar as consequências das ações dele sem pôr em perigo a minha nova identidade. Há mais um componente a ser considerado, disse Marlene, o seu tom a tornar-se mais sério. A tua preparação psicológica. Eu levantei uma sobrancelha, à espera que ela continuasse. Manter uma nova identidade não é apenas uma questão de documentação e aparência, ela explicou. É sobre habitar uma perspectiva diferente, a desenvolver novos instintos, a responder autenticamente como Helena, em vez de reflexivamente como Catarina. Isto era algo que eu não tinha considerado completamente. A transformação física e o rasto de papel eram passos tangíveis que eu podia executar metodicamente. Mas a mudança interna de Catarina Silva para Helena Vidal exigia um tipo diferente de preparação. Nós temos alguém que pode ajudar-te com isso, continuou Marlene, a doutora Renata Vasques, oficialmente terapeuta cognitivo-comportamental, extraoficialmente uma especialista a ajudar as pessoas a transitarem entre identidades. Ela tem trabalhado com testemunhas em programas de proteção, agentes secretos e mulheres em situações como a tua. Treino de identidade, eu disse, a entender o conceito de imediato. Exato. Ela vai ajudar-te a desenvolver os maneirismos, os padrões de fala, as respostas reflexas da Helena. Todas as subtis, deixas que distinguem uma pessoa da outra, para além da aparência física. Eu pensei na forma como eu me movia naturalmente, os movimentos equilibrados e controlados, cultivados através de anos como a esposa perfeita do advogado, sempre consciente de representar os interesses do Ricardo em público. Helena mover-se-ia de forma diferente, falaria de forma diferente, reagiria de forma diferente aos sinais sociais. Quando é que eu posso começar? Eu perguntei. Ela está aqui, respondeu Marlene. No quarto 17. Ela pode trabalhar contigo durante 3 dias antes de tu precisares de seguir em frente. 3 dias para transformar fundamentalmente como eu me apresentava ao mundo. Parecia impossível até que eu me lembrei do quão completamente eu já tinha transformado a minha aparência, a minha situação financeira e os meus planos futuros em menos de uma semana. Há algo mais que tu devias ver, acrescentou Marlene, a tirar o seu tablet.
O teu desaparecimento provocou consequências inesperadas para o Ricardo. Ela mostrou-me uma notícia de última hora de uma publicação de negócios de Lisboa. Ornelas Gomes e Associados anuncia investigação interna após a saída de Silva. O artigo detalhava como a antiga firma de advogados do Ricardo tinha iniciado uma auditoria forense de todas as contas geridas pelo Ricardo, após receberem informação preocupante de uma fonte confidencial sobre possível desvio de fundos de clientes. Vasco, eu disse suavemente, a reconhecer o timing deste desenvolvimento. Ele libertou a documentação. Marlene acenou com a cabeça. Aparentemente, os antigos sócios do teu marido não estão contentes a descobrir que ele tem andado a preparar-se sistematicamente para competir com eles, enquanto ele ainda assedia a informação dos clientes deles. Um segundo artigo informava que a Ordem dos Advogados de Lisboa também tinha aberto uma investigação sobre a conduta profissional do Ricardo, especificamente em relação a potenciais conflitos de interesse na sua representação do Grupo Financeiro Faro, enquanto ele desenvolvia enredos financeiros pessoais com a família Faro. Está a começar a desmoronar-se para ele, eu observei, a sentir uma mistura complexa de satisfação e desapego, mais rápido do que eu antecipava. Homens como o teu marido constroem castelos de cartas, disse Marlene. Impressionantes à distância, mas estruturalmente instáveis. Eles geralmente mantêm a ilusão através de ajustes e manipulações constantes. Assim que eles perdem o controle da narrativa, tudo se desmorona. O meu telemóvel, o dispositivo seguro que o Vasco me tinha fornecido, vibrou com uma notificação de mensagem encriptada. O remetente identificava-se apenas como Redivon, mas eu reconheci o protocolo de comunicação que nós tínhamos estabelecido antes de o Vasco desaparecer. A mensagem era breve. Pacote entregue à equipa de investigação do New York Times. Espera uma cobertura importante em 48 horas. Acelera o cronograma. Transporte organizado para amanhã. Voo 600. O Vasco intensificou as coisas. Eu disse a Marlene, a mostrar-lhe a mensagem. O New York Times recebeu documentação sobre o Ricardo. As sobrancelhas da Marlene arquearam-se. Isso muda tudo. Assim que o Times o publicar, isto vai tornar-se numa história nacional, não apenas sobre uma mulher desaparecida, mas sobre irregularidades legais e financeiras de alto nível. Eu acenei com a cabeça, a entender a mudança estratégica. O Ricardo vai estar a lutar pela sua sobrevivência profissional, não apenas a procurar a sua esposa desaparecida. As prioridades dele vão mudar da noite para o dia, o que cria a oportunidade perfeita para a Helena Vidal se estabelecer em Nova York, enquanto a atenção está focada noutro lugar, concluiu Marlene. Timing brilhante. Eu passei o resto do dia com a doutora Renata Vasques, uma mulher pequena com penetrantes olhos cinzentos e uma abordagem analítica à transformação da identidade. Ela observou os meus movimentos, padrões de fala e gestos reflexos com precisão clínica. Depois ela começou o processo de me ajudar a desenvolver alternativas consistentes com o background e a personalidade de Helena Vidal. A tua postura predefinida é demasiado perfeita, ela notou enquanto eu, instintivamente, me sentava com uma elegância de costas retas durante a nossa sessão inicial. Catarina foi treinada para apresentar uma compostura impecável em ambientes sociais. Helena é confiante, mas mais relaxada. Ela não passou anos a atuar para os colegas de um marido. Hora após hora, ela ajudou-me a identificar
e a modificar dezenas de comportamentos inconscientes que me marcavam como Catarina Silva. A forma como eu automaticamente escaneava uma sala ao entrar, a avaliar as pessoas mais influentes presentes. Como eu modulava a minha voz ao expressar opiniões, a suavizá-las o suficiente para parecer empenhada, mas não desafiadora. Até a forma específica como eu segurava um copo de vinho, com os dedos posicionados com elegância praticada. Helena lida consigo mesma com a confiança fácil de alguém que confia no seu intelecto em vez da sua aparência ou ligações. A doutora Vasques explicou. Ela é profissionalmente bem-sucedida, mas não socialmente performativa. Ela faz contato visual diretamente, ela fala com experiências sem filtro sobre os seus tópicos de conhecimento, e ela não cede instintivamente a figuras de autoridade masculinas. Ao cair da tarde, as minhas bochechas doíam de relaxar conscientemente os músculos faciais que tinham estado perpetuamente dispostos na expressão agradável e atenta da Catarina. As minhas costas doíam de permitir uma ligeira curva na minha postura, em vez de manter o alinhamento perfeito que eu tinha interiorizado durante anos a representar o Ricardo em eventos sociais. É fisicamente exaustivo no início, a doutora Vasques reconheceu ao concluir o nosso primeiro dia. Tu estás a retreinar a memória muscular que tem sido reforçada durante mais de uma década, mas numa semana estes novos padrões vão começar a sentir-se naturais. Num mês, eles vão tornar-se o teu predefinido. Naquela noite eu pratiquei a assinatura de Helena na privacidade do meu quarto, uma caligrafia segura e fluida, distinta da letra mais controlada de Catarina. Eu gravei-me a falar sobre tópicos de desenvolvimento organizacional. Depois eu reproduzi o áudio para identificar que inflexões ainda precisavam de ser ajustadas. Eu andei pelo pequeno quarto a adotar conscientemente o andar mais relaxado de Helena. A transformação física e comportamental era exigente, mas nada comparado com a mudança psicológica necessária. Catarina Silva tinha sido definida pela sua relação com os outros. Esposa de Ricardo, designer para clientes ricos, presença apropriada em eventos da firma. Helena Vidal existia independentemente, definida pela sua experiência e pelas suas escolhas em vez das suas associações. A manhã trouxe uma enxurrada de atividade, uma vez que as notícias se espalharam exatamente como o Vasco tinha previsto. O New York Times publicou uma exposição detalhada intitulada A Esposa Desaparecida do Advogado de Lisboa e os Milhões Desaparecidos, dentro da rede de enganos de Ricardo Silva. O artigo delineava metodicamente o esvaziamento sistemático das contas conjuntas por parte do Ricardo, a hipoteca não autorizada da sua casa partilhada e os planos para lançar uma firma concorrente financiada parcialmente por ativos que legalmente pertenciam à sua esposa. Tudo enquanto ele se apresentava como um marido preocupado, desesperado por encontrar a sua parceira desaparecida. Em questão de horas, a história foi apanhada por redes nacionais. A imagem cuidadosamente construída do Ricardo como o marido preocupado transformou-se da noite para o dia na de um potencial predador financeiro. A simpatia pública que ele tinha cultivado evaporou-se quando os jornalistas financeiros começaram a questionar o timing da sua compra de imóveis em Manhattan e o seu noivado com Isabela Faro. O teu transporte está pronto, anunciou Marlene a entrar no meu quarto enquanto eu terminava de arrumar a minha pasta de identidade. Um voo comercial seria demasiado arriscado neste momento com a tua cara ainda nas notícias, mesmo com a tua aparência mudada. Nós arranjamos transporte privado. Jato privado? Eu perguntei, surpresa por a rede da Marlene ter tais recursos. Ela sorriu. Não exatamente.
Tu vais viajar com uma empresa de transporte médico que transporta pacientes entre centros de tratamento especializados. No papel, tu és uma paciente de terapia cognitiva que está a ser transferida para um centro de reabilitação na Pensilvânia. De lá, tu terás transporte terrestre para Nova York. A criatividade destes arranjos continuava a impressionar-me. E o alojamento em Nova York? Eu presumo que um hotel é demasiado exposto. Helena Vidal alugou um apartamento mobilado no bairro Alto através de um serviço de alojamento corporativo que se especializa a alojar consultores de negócios em atribuições prolongadas, explicou Marlene. Mínimo de 3 meses, todos os serviços incluídos, edifício seguro com a administração que se preocupa com a privacidade. Dentro de 1 hora, eu estava a despedir-me da Pousada do Sol, da Marlene e dos últimos vestígios de Catarina Silva. Enquanto eu me acomodava na aeronave de transporte médico, disfarçada de paciente transferida entre instalações, eu refleti sobre a extraordinária transformação da última semana. 7 dias antes, eu tinha estado num vestido de seda esmeralda a observar o meu marido a dançar com a sua amante, a preparar-me para executar um plano de fuga que tinha sido gestado durante meses. Hoje eu era Helena Vidal, de cabelo loiro e olhos avelã, com uma identidade profissional completa e os recursos financeiros para me estabelecer numa nova cidade, enquanto a vida cuidadosamente construída do meu marido implodia publicamente. Enquanto a aeronave descolava a levar-me para leste, para o meu futuro estrategicamente escolhido, eu senti uma profunda sensação de ter recuperado o controle não só das minhas circunstâncias, mas da minha identidade fundamental. A mulher que o Ricardo tinha diminuído lentamente durante 11 anos de casamento tinha se ido embora. Não porque ela tinha desaparecido, mas porque ela se tinha transformado estrategicamente em alguém mais forte, mais autônomo e completamente fora do alcance dele. Catarina Silva tinha desaparecido sem uma palavra, a deixar para trás apenas o seu anel de casamento e um marido que em breve iria descobrir que a subestimar tinha sido o erro mais transcendental da sua vida. O que significa para ti reclamar a tua própria identidade? Deixem a vossa opinião nos comentários. 1 ano depois, o sol de outono entrava a jorros pelas janelas do meu apartamento no bairro Alto, a iluminar o espaço que eu tinha projetado cuidadosamente durante o último ano. Linhas limpas, texturas quentes e uma elegância funcional. Uma manifestação física da abordagem de Helena Vidal à vida. Nada a ver com a casa de exposição em Alvalade que a Catarina Silva tinha mantido de acordo com os exigentes padrões de Ricardo. Eu bebi o meu café, a contemplar o horizonte de Lisboa do outro lado do Rio Tejo, enquanto eu revia os e-mails dos clientes no meu tablet. Em 12 meses, a Helena Vidal Consultoria tinha estabelecido uma sólida reputação a ajudar as organizações a navegarem por transições complexas. Exatamente a experiência que eu tinha desenvolvido estrategicamente. A minha lista atual de clientes incluía 2 firmas de advogados, uma editora e uma boutique de serviços financeiros, todos a experienciar mudanças significativas de liderança que exigiam um manuseamento delicado. O alerta do New York Times que apareceu no meu ecrã não me surpreendeu. Eu tinha o estado à espera dadas as audiências em tribunal de ontem. O título era conciso. Ex-advogado de Lisboa, Ricardo Silva, sentenciado a 5 anos por fraude e desvio de dinheiro. Eu abri o artigo, a escanear os detalhes que eu já conhecia de seguir o caso através de registros públicos. O Ricardo tinha se declarado culpado de múltiplas acusações de desvio de fundos de clientes
evasão fiscal e fraude relacionados com a sua tentativa falhada de lançar a Silva e Associados. O acordo de culpabilidade tinha reduzido a sua possível sentença de 15 anos para 5, com a possibilidade de liberdade condicional após cumprir 30 meses. O que o artigo não mencionava, o que nenhum registro público revelava, era que a evidência original que desencadeou a investigação tinha vindo da documentação meticulosamente mantida pela sua esposa desaparecida. O desaparecimento de Catarina Silva continuava oficialmente por resolver, embora o interesse tivesse diminuído à medida que os problemas legais do Ricardo aumentavam e a história mais sensacional dos seus crimes financeiros tomou o centro do palco. O meu telemóvel seguro, o que eu usava apenas para comunicações com a rede do Vasco e da Marlene, vibrou com uma mensagem a entrar. O Vasco tinha mantido o seu sistema de confirmação semanal durante todo o ano. Um simples recibo de doação para o Fundo para a Vida Selvagem dos Açores, que aparecia todas as sextas-feiras para sinalizar que ele continuava em segurança. Esta era a nossa primeira comunicação direta em meses. Justiça. Servida, embora imperfeitamente. A Isabela chegou a um acordo separado, a testemunhar contra o Ricardo em troca de liberdade condicional. Ela regressa a Lisboa hoje se tu quiseres ver a chegada dela. Terminal 4, 15h30. Eu deixei o meu café, a considerar o convite. Isabela Faro, outrora a preparar-se para se tornar na senhora Ricardo Silva e coproprietária de uma penthouse em Nova York, a regressar a Lisboa em desgraça depois de testemunhar contra o seu ex-noivo. Havia uma certa simetria nisso. A mulher que tinha dançado com o meu marido como se eu não fosse nada, agora diminuída e exposta. Há um ano eu podia ter me sentido vingada, até mesmo triunfante, ao pensar em testemunhar a humilhação da Isabela. Agora eu apenas sentia uma curiosidade distante, o tipo de curiosidade que se teria sobre personagens numa história que outrora parecia importante, mas que tinha gradualmente perdido o seu significado. Não é preciso, eu respondi ao Vasco. Esse capítulo está fechado. Eu regressei aos meus e-mails, a responder à pergunta de um cliente sobre a gestão do seu próximo anúncio de fusão. A vida de Helena Vidal ocupava a minha atenção por completo agora. Os seus clientes, a sua crescente rede profissional, as suas ligações sociais cuidadosamente selecionadas. A mulher que tinha colocado um anel de casamento numa mesa de cocktail e tinha se afastado de 11 anos de casamento, existia agora apenas em ficheiros da polícia e arquivos de notícias desbotados. A minha campainha tocou, precisamente às 10. A Diana Ornelas, a chegar para a nossa reunião agendada. Eu tinha conhecido a Diana 6 meses antes num evento de networking de mulheres profissionais, onde a sua experiência em reestruturação financeira tinha complementado a minha formação em desenvolvimento organizacional. Subsequentemente, nós tínhamos colaborado em vários projetos, a desenvolver tanto uma parceria profissional como uma amizade cautelosa. A proposta Hamilton está pronta para rever, anunciou a Diana ao entrar a colocar a sua pasta de pele sobre a minha mesa de jantar. Aos seus 45 anos, ela tinha a atitude confiante de alguém que tinha navegado com sucesso em indústrias dominadas por homens sem abdicar do seu eu autêntico. Exatamente o tipo de mulher que a Catarina raramente tinha encontrado no círculo social cuidadosamente controlado do Ricardo. Momento perfeito, eu respondi, a levar uma segunda chávena de café para a mesa. Eu acabei de terminar a sessão de avaliação cultural ontem à noite.
Nós trabalhamos eficientemente durante a manhã a refinar a nossa proposta para uma firma de advogados que estava a passar por uma reestruturação significativa após uma fusão. A ironia não me escapou. Helena Vidal agora construía a sua reputação a ajudar organizações através de exatamente o tipo de transição que o Ricardo tinha planeado antes da sua queda. "Viste as notícias?" perguntou a Diana durante uma pequena pausa, a sua expressão cuidadosamente neutra. Ela não sabia nada sobre o meu passado, mas como a maioria dos profissionais no nosso campo, ela seguia os principais casos legais relacionados com negócios. Sobre o Ricardo Silva? Sim, mesmo esta manhã. 5 anos parece pouco para o que ele fez, a Diana observou. Embora eu suponha que a reputação dele está destruída de qualquer maneira. Eu acenei evasivamente. O sistema legal raramente administra justiça perfeita. E aquela pobre esposa dele? Qual era o nome dela? Catarina. A Diana abanou a cabeça com simpatia. Eles nunca a encontraram, pois não? Não? Eu respondi, a manter o interesse ligeiramente distante de Helena numa notícia que não tinha ligação pessoal com ela. Embora a investigação pareça ter mudado de foco assim que os crimes financeiros dele vieram à tona. Eu lembro-me de ter achado o caso fascinante quando ele veio à tona. A Diana continuou. Uma mulher desaparece sem deixar rasto, a deixar apenas o seu anel de casamento. Depois, surge evidência a sugerir que o marido dela planeava deixá-la de qualquer maneira. Parece algo saído de um filme. A vida é muitas vezes mais estranha do que a ficção, eu ofereci, a direcionar a conversa de volta para a nossa proposta. Depois de a Diana ter ido embora, eu senti-me atraída pelo portátil seguro que eu guardava no meu escritório em casa, o que eu usava exclusivamente para monitorizar assuntos relacionados com a minha vida anterior. Eu não o tinha verificado há semanas, a manter a minha resolução de me focar para a frente em vez de para trás. Mas as notícias de hoje justificavam uma exceção. O desaparecimento de Catarina Silva tinha gradualmente desvanecido do interesse público à medida que os problemas legais do Ricardo se intensificavam. A investigação policial permanecia tecnicamente aberta, mas inativa. A menção mais recente nos meios de comunicação tinha sido um breve segmento de um podcast de crimes reais 3 meses antes, a reexaminar teorias familiares. Catarina tinha sofrido um contratempo não relacionado com o Ricardo. Ela tinha tirado a própria vida devido a problemas de saúde mental não revelados. Ela tinha planeado o seu desaparecimento para fugir de um casamento falhado. Tudo especulação, sem conclusões. Eu fechei o portátil, satisfeita por Catarina Silva agora existir principalmente como uma nota de rodapé na história da queda do Ricardo, em vez de como uma investigação ativa. O cuidadoso planeamento que tinha permitido o meu desaparecimento tinha provado ser eficaz para além das minhas projeções mais otimistas. O meu fim de tarde incluiu uma videoconsulta com um novo cliente potencial, uma editora que procurava orientação sobre a integração de uma agência literária recentemente adquirida. Enquanto eu discutia estratégias de gestão de mudança e alinhamento cultural, eu encontrei-me plenamente presente como Helena Vidal, sem ecos do estilo de comunicação mais diferente de Catarina Silva. A doutora Vasques tinha razão. Os novos padrões tinham se tornado naturais em questão de semanas, automáticos em questão de meses. A transformação física tinha sido igualmente completa. O meu cabelo loiro-mel agora crescia naturalmente da raiz, mantido com subtis madeixas. As lentes de contato coloridas tinham dado lugar a uma cirurgia ocular a laser que clareou permanentemente os meus olhos castanhos escuros para um tom mais âmbar, um procedimento médico justificado por benefícios práticos, mas que servia o duplo propósito de uma transformação de identidade permanente. A noite encontrou-me na inauguração de uma pequena galeria no Chiado.
a apoiar uma fotógrafa cujo trabalho eu tinha admirado desde que o descobri pouco depois de ter chegado a Nova York. O espaço zumbia com uma conversa tranquila, enquanto os convidados se moviam entre impressionantes imagens a preto e branco que documentavam a transformação urbana. Edifícios outrora abandonados, agora reinventados como espaços comunitários. Helena, eu não tinha a certeza de que tu ias conseguir. Cumprimentou-me a Sofia, a fotógrafa, com calor. Aos seus 50 e poucos anos, com cabelo escuro com fios prateados e os olhos observadores de uma artista, ela tinha se tornado numa das minhas poucas ligações próximas na cidade. Eu não o perderia por nada, eu respondi sinceramente. O teu trabalho merece ser celebrado. Enquanto eu circulava pela galeria, a ter o tipo de conversas autênticas que a Helena cultivava naturalmente, eu vislumbrei o meu reflexo na janela que dava para a rua. A mulher que me olhava de volta não se parecia em nada com a esposa de advogado cuidadosamente arranjada que outrora se tinha movido pelas galas de caridade de Lisboa com elegância estudada. Esta mulher, com a sua confiança relaxada, o seu sorriso genuíno e a sua elegância natural, era completamente dona de si mesma. A porta da galeria abriu-se, a deixar entrar um recém-chegado que me chamou a atenção de imediato. Não porque eu o reconheci, mas pela sua surpreendente semelhança com o Ricardo, a mesma compleição alta e cabelo distinguido com fios grisalhos, uma atitude confiante e semelhante. Por um momento desorientador, a minha nova realidade cuidadosamente construída pareceu cambalear. Depois ele virou-se completamente para a sala e a semelhança dissolveu-se. Os seus traços eram completamente diferentes, a sua expressão aberta e empenhada, em vez de calculista. Apenas um homem aleatório a ir a uma inauguração de arte, notável apenas por uma semelhança superficial com alguém do meu passado. "Tu estás bem?" perguntou a Sofia, a notar a minha quietude momentânea. "Perfeita", eu garanti-lhe. A breve desorientação já a desvanecer, apenas a admirar como a luz joga na tua série sobre o porto. Mais tarde, naquela noite, enquanto eu caminhava para casa pelo passeio do Bairro Alto, eu parei para contemplar o horizonte iluminado de Lisboa. Em algum lugar em Portugal, Ricardo Silva começava a sua primeira noite de prisão. Em algum lugar em Lisboa, a Isabela Faro estava provavelmente a enfrentar os escombros de planos que outrora tinham parecido seguros. E aqui estava eu, a um oceano de distância, a construir uma vida que me pertencia por completo. O meu telemóvel seguro, o que eu usava apenas para comunicações, vibrou com outra mensagem do Vasco. A casa do Ricardo em Alvalade foi vendida em leilão hoje. Último elo quebrado. Tu estás oficial e completamente livre. A mensagem destacou uma verdade que eu já tinha interiorizado. A minha libertação nunca tinha dependido da condenação do Ricardo ou da venda da nossa antiga casa. Essas eram meras confirmações externas de uma liberdade que eu tinha reclamado no momento em que eu saí do Clube Naval de Cascais a deixar o meu anel de casamento para trás. Eu continuei o meu caminho para casa, a planear as reuniões com clientes do dia seguinte e a considerar qual das fotografias da Sofia podia complementar a estética do meu apartamento. Pensamentos de Helena Vidal. Planos de Helena Vidal. A vida de Helena Vidal, autêntica e autodirigida, de uma forma que a de Catarina Silva nunca tinha sido. A manhã seguinte trouxe um e-mail inesperado para a minha conta profissional. Uma consulta de consultoria da Barrett & Hughes, a prestigiada firma de advogados, onde o Ricardo tinha esperado estabelecer a sua prática em Nova York antes de os seus planos colapsarem.
Eles procuravam apoio em desenvolvimento organizacional após uma importante transição de liderança. A simetria era tão perfeita que quase me fez rir às gargalhadas. A mesma firma que tinha figurado na fantasia de fuga do Ricardo agora queria contratar a experiência da mulher que tinha fugido dele. Eu redigi uma resposta profissional, concisa a aceitar o convite deles para discutir as necessidades deles mais a fundo, a assiná-la com a assinatura confiante de Helena Vidal. Enquanto eu me preparava para o meu dia, a aplicar uma maquilhagem subtil e a selecionar um traje feito por medida que equilibrava o profissionalismo com a estética mais relaxada de Helena, eu refleti sobre a extraordinária jornada do último ano. Da esposa desesperada a colocar o seu anel de casamento numa mesa de coquetel, a uma consultora estabelecida com crescente reconhecimento no meu campo, eu tinha percorrido mais do que uma simples distância física. O meu telemóvel seguro, o que eu usava apenas para comunicações, vibrou com uma última mensagem do Vasco. Hoje é o 1º aniversário. Parabéns pelo teu renascimento. Eu não tinha estado a seguir a data, mas ele tinha razão. Tinha passado exatamente 1 ano desde a gala de caridade do Clube Naval de Cascais. Desde eu ter visto o Ricardo a dançar com a Isabela, como se eu não fosse nada. Desde eu ter executado o plano de fuga, que tinha transformado não só as minhas circunstâncias, mas o meu sentido fundamental de mim mesma. Eu enviei-lhe uma resposta simples. Não é um renascimento, é uma revelação, porque essa era a verdade no centro da minha jornada. Helena Vidal não era uma identidade fabricada que eu tinha criado para escapar de Ricardo Silva. Ela era a mulher que sempre tinha existido por baixo da fachada cuidadosamente mantida de Catarina. O eu autêntico que eu tinha entregue gradualmente durante 11 anos de casamento a um homem que valorizava a aparência em vez da substância, o controlo em vez do companheirismo. Ao desaparecer, eu tinha me paradoxalmente tornado mais visível para mim mesma do que eu tinha estado em anos. Ao desaparecer, sem dizer uma palavra, eu tinha encontrado a minha verdadeira voz. Ao afastar-me de um homem que dançava com outra mulher como se eu não fosse nada, eu tinha descoberto que eu era tudo o que eu precisava de ser. Enquanto eu saía para a fresca manhã de outono, Helena Vidal avançava com passos determinados a deixar o fantasma de Catarina Silva exatamente onde ele pertencia, no passado, juntamente com o anel de casamento naquela mesa de coquetel e o marido que nunca tinha visto de verdade a mulher com quem ele tinha casado. Às vezes, eu refleti enquanto me juntava à corrente de nova-iorquinos a ir para os seus propósitos diários. A declaração mais poderosa não é o que tu dizes quando tu vais embora, é que tu deixas tudo para trás. Se esta história vos comoveu, não se esqueçam de deixar um like neste vídeo e partilhá-lo com os vossos amigos. E se quiserem mais histórias emocionantes, não se esqueçam de subscrever o nosso canal e ativar o sino de notificações para não perderem nenhum conteúdo novo.